A gente vai começar, sem mais delongas, vai começar esse bate-papo. Antes da gente falar sobre a crise atual, eu acho interessante a gente contextualizar essa conversa falando sobre a economia brasileira no pré-pandemia. O que aconteceu com a economia brasileira no pré-pandemia? A gente sabe que a economia brasileira no pré-pandemia estava num patamar abaixo de 2014. A gente não estava nada bem, a gente vivia até fevereiro numa espécie de estagnação, num cenário de estagnação, e com a acumulação de diversas fragilidades estruturais, precarização no mercado de trabalho, queda nos investimentos públicos. Então, eu gostaria de começar essa conversa ouvindo os senhores sobre as causas dessa estagnação pré-pandemia. O que levou a essas fragilidades estruturais? Como estava o Brasil antes da pandemia? Eu começo com o nosso convidado, o professor André Lara Rezende. Muito obrigado pelo aceite do nosso convite, professor. Bom, obrigado a vocês pelo convite. É realmente uma honra, um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, participar com o Beluso, velho companheiro de participação na vida pública, disputa pelo Brasil. Nesse primeiro tema, que você, segundo você fez um roteiro muito interessante, Saulo, você propõe, então, que façamos primeiro uma avaliação de como estava a economia brasileira antes da pandemia. Saindo um pouco, escapando um pouco da visão conjuntural, antes de voltar a ela, vemos que o Brasil, nos últimos 40 anos, quer dizer, desde o final da década de 80, depois do segundo choque de petróleo, com a aceleração da inflação, etc., mesmo tendo vencido a inflação crônica, depois de algumas tentativas, finalmente com o Plano Real, o Real, em 94, o fato é que nós olharmos nessas 4 décadas, de 80 para cá, o Brasil, a renda per capita do Brasil praticamente só dobrou. Enquanto, com efeito de comparação, a renda per capita da China foi multiplicada por 18. Foram quase que 10 vezes mais a taxa de crescimento da renda per capita chinesa em relação à taxa brasileira. Bom, nós dizemos, olha, a China é um caso excepcional. Sim, é um caso excepcional. Mas a taxa de crescimento da renda per capita do Brasil ficou abaixo de muitas das economias, todas as economias de desenvolvimento asiáticas, e também de grandes das economias desenvolvidas. Ou seja, a distância entre o Brasil e o mundo desenvolvido, que nós imaginávamos que deveria ter se reduzido drasticamente nesse período, pelo contrário, aumentou, não foi reduzido. E, sobretudo, nós não conseguimos superar esse fosso que separa o Brasil rico e moderno do Brasil da miséria e da desesperança. Nós não conseguimos transformar o país numa sociedade razoavelmente homogênea e educada. Esta é uma frustração extraordinária para as pessoas da minha geração, que desde muito cedo acreditaram que isso seria possível, que na nossa geração nós teríamos conseguido superar isso. O esforço desenvolvimentista do Brasil, que começou depois da Segunda Guerra, que é no final na segunda metade da década de 1940, de certa forma, frustrou-se. O Brasil teve muito sucesso, mas o país não se tornou um país como se desejava, minimamente homogêneo, educado e se poderia dizer, sem os dramáticos problemas que até hoje sobrevivem. Bom, quais são as razões deste fracasso? É difícil, durante muito tempo, quer dizer, no período, o Brasil dos anos 50 já tinha uma certa inflação crônica, o Brasil dos anos 60 a inflação crônica se acelerou, e depois, com o primeiro e o segundo choque de petróleo, a inflação saiu de controle, se tornou uma inflação beirando a hiperinflação e desorganiza, a economia não consegue funcionar com uma inflação tão alta. Mas nós estamos desde 94, portanto, agora há 30 anos, 3 décadas, ou quase 3 décadas, 25 anos, nós estamos com a inflação sob controle. O que frustrou, portanto, o crescimento e o desenvolvimento do Brasil neste período? Nesse período foram 25 anos
26 anos de lá para cá de inflação estável. Na minha geração, eu imaginava especificamente, nos dedicamos muito, Beluso também, como nós conversamos aqui há pouco, sobre a questão de como superar o problema da inflação. Imaginávamos que, uma vez superado o problema da inflação, o Brasil poderia se dedicar aos problemas essenciais que afetam a sociedade e a economia brasileira, e nós poderíamos resolvê-los. O que ocorreu foi que nesses 25 anos, 26 anos, o Brasil não conseguiu, mais ou menos, com alguns períodos mais positivos ou menos positivos, o Brasil não conseguiu evoluir. Ficou completamente estagnado. Uma estagnação que se agravou nos últimos anos, com a crise, depois a partir de 2014, nós estávamos com uma grande recessão. Essa situação, primeiro, por que isso ocorreu? É difícil de responder. Eu hoje, com a vantagem da perspectiva histórica, acho que houve um erro de política econômica crasso, que foi a manutenção de uma taxa de juros excessivamente alta. Isso foi muito grave, isso sistematicamente impediu o investimento e agravou o processo de endividamento do setor público. Portanto, basicamente, foi a condução da política monetária foi equivocada. Sobre isso se sobrepõe a este equívoco uma falta de projeto para o país, uma falta de percepção de para onde dirigir o país. A noção de desenvolvimento que pautou a política econômica no Brasil nesses anos foi basicamente foi importada da visão de como copiar o modelo norte-americano, que foi o modelo de sucesso do século XX. Quando, claramente, nós estamos num momento em que este modelo de referência, que era o desenvolvimento, era a modernidade do século XX, começa a se exaurir e precisa ser repensado. Precisa ser repensado, sobretudo, por causa dos limites físicos, ecológicos do planeta, obviamente, que esse modelo baseado no consumismo, no extrativismo, na energia fóssil, não é sustentável. Feito isso, ameaça a civilização e não apenas o país. Claramente, precisaria se repensar, e isso é impossível de ser feito sem reflexão, sem ideia. Nesses momentos, o mundo está sempre em transição, mas alguns momentos são mais de transição do que os outros. E nós estamos hoje num momento de enorme transição. Transição tanto por causa da aceleração do processo de mudança tecnológica, da revolução digital, que é a mais importante mudança tecnológica desde a Revolução Industrial do século XIX, e que terá impactos seríssimos sobre toda a organização da economia, sobre o emprego, a criação de empregos, etc. E sobre os limites físicos, ecológicos do planeta, que claramente não são sustentáveis, que não é possível sustentar a organização da sociedade, de uma sociedade de um consumista, de um capitalismo consumista, como nós tivemos durante o século XX. A crítica, como sempre, o que em algum momento pode ser positivo, em outros é altamente disfuncional. Claramente, você podia ter mais ou menos a favor desse capitalismo do século XX, mas ele hoje claramente se tornou disfuncional. E falta no Brasil uma reflexão própria, uma reflexão nacional que pense a realidade brasileira. De certa forma, o Brasil é um país paroquial, intelectualmente subserviente a uma visão norte-americana, que especialmente na questão no mundo da economia, na academia econômica. E os economistas que dão o tom na academia brasileira, e, mais do que na academia, dão o tom na formulação de políticas públicas brasileiras, independente dos governos. É muito curioso, especificamente, porque houve sempre uma noção, e esse é um ponto importante que eu vou voltar à frente, uma das formas dos economistas se valorizarem e aumentarem o seu prestígio primeiro, falar uma língua que pretensamente não é acessível a todo mundo. Então, assim, olha, são questões técnicas que ninguém pode entender a não ser nós mesmos. Isso já nos dá um monopólio de definição da definição das políticas.
Segundo, as questões especificamente de política monetária foram tratadas como se fossem questões técnicas incompreensíveis e incompatíveis com as instituições democráticas e precisariam, portanto, ser protegidos da democracia. E isso é a ideia do Banco Central independente, de que o Banco Central tem que ter sempre na mão de técnicos, de economistas formados com esta visão mainstream da macroeconomia anglo-saxônica, sobretudo norte-americana. E no Brasil desses anos todos, até por causa do sucesso do controle da inflação, esses economistas, que são em grande parte todos meus colegas, foram adquirir um prestígio técnico. Olha, melhor não mexer com eles. Vamos fazer as outras, vamos tratar de conduzir a política, todas as demais políticas públicas, mas pelo menos política monetária fica preservada na mão de técnicos competentes. Bom, isto é um equívoco, porque a política monetária e a política fiscal, como hoje está amplamente evidenciado, não são separáveis. São políticas que são complementares e que devem ser definidas em conjunto. Se você tem uma política fiscal incompatível com a política monetária, ou monetária incompatível com a política fiscal, o resultado é uma incongruência e um agravamento sério da questão das finanças públicas, etc. Bom, para não me estender, eu só usar os meus 10 minutos iniciais, eu diria que quando, a partir da chegada de Paulo Guedes ao Ministério da Fazenda, o Ministério hoje, o Ministério da Economia, que agrega todos os ministérios da área econômica, o projeto do Brasil se resume ao que eu chamo de um liberalismo primário, uma ideia que é caricatural, mas é verdade, é assim, né? É basicamente o seguinte: a única coisa que o governo tem que fazer é reduzir a atuação do Estado ao máximo possível. E, portanto, como é que se faz isso? Equilibra as contas públicas a qualquer preço. O resto, tudo mais é irrelevante, porque isso garantirá a confiança e a recuperação dos investimentos privados, e fala sempre uma ideia de investimentos externos. Quando o Brasil hoje, a questão do investimento, você não depende de investimentos privados estrangeiros. O Brasil não tem déficit, praticamente não tem déficit em conta corrente, tem um extraordinário superávit comercial, tem 25% do PIB em reservas internacionais, uma situação que muda completamente a fragilidade e a questão de sustentabilidade da dívida, que nós falaremos depois em seguida, mas você tem um discurso hoje, que é um discurso: olha, é preciso reduzir de qualquer forma o crescimento da dívida pública, não se pode emitir moeda, contra toda a evidência dos últimos anos, desde a crise de 2008 e agora da crise do Covid, da pandemia, do que fizeram os bancos centrais em todos os países, na Europa, nos Estados Unidos, todos os países desenvolvidos, e, sobretudo, e que isso não tem nenhum impacto inflacionário nas circunstâncias em que nós estamos, mas a ideia continua a ser: resista e contenha o aumento dos gastos do Estado a qualquer preço. Isso, sem dúvida nenhuma, a razão para essas restrições, para um país que emite a sua própria moeda fiduciária. Essas restrições são restrições administrativas, são restrições políticas, não são derivadas, como pretendem os economistas, de uma realidade descoberta e que está sendo revelada pelos economistas. Essas são restrições políticas. Portanto, não podem ser separadas. Por que essas restrições políticas existem e foram institucionalizadas em quase todos os países do mundo? Porque o Estado sempre teve uma certa tentação de gastos perdulários, gastos improdutivos, seja no passado dos grandes de soberanos, com gastos tanto em luxo, conspícuos e guerras, financiamento de guerras irrelevantes e imperialistas, ou em épocas mais recentes, o Estado usando essa faculdade para fazer políticas populistas a busca de apoio para o seu governo e não do bem público, não para aumentar o bem-estar de todos e a produtividade da economia, mas simplesmente para favorecer a sua linha
de governo e seus apoiadores, a sua constituency, quer dizer, os seus interesses corporativos, os interesses corporativistas que os apoiam. Portanto, é necessário, de certa forma, ter restrições ao Estado. Mas é preciso entender que essas restrições são restrições administrativas e políticas. E qual é a razão dessa restrição? Essa restrição é evitar que o Estado gaste mal, mas não impedir que o Estado gaste bem e possa gastar quando é absolutamente necessário gastar. Para terminar, como veio a crise do Covid, diante de um país estagnado, nós tivemos uma sobreposição da estagnação que já estávamos, de uma gravíssima crise, que é a obrigatoriedade de parar a economia para evitar o avanço da pandemia. Foi feito com mais ou menos sucesso, mais ou menos rigor, em diferentes países. Isso levou a uma brusca parada da economia real, muito diferente das crises anteriores, como a de 2008, por exemplo, nos países avançados, que começou com uma crise financeira. Essa foi uma crise que começou no setor real, uma parada brusca do setor real, que poderia vir a se transformar numa crise financeira, se não houvesse uma ação emergencial. Então, exigiu uma ação emergencial para, evitar os gravíssimos custos sociais do desemprego, da paralisia do setor real e da sobreposição de uma crise financeira a essa parada da economia real. Nós estamos agora, nos últimos meses, dos últimos 4 meses, com a recuperação da economia, porque a atividade, o chamado lockout, o confinamento obrigatório, o semi-obrigatório, como foi no Brasil, começou a ser relaxado, a economia real começou a voltar. E começou a voltar, sobretudo, com a demanda da PEC de emergencial, que deu R$600 para grande parte da população. E isso foi um impacto, uma política anticíclica muito extraordinária, que foi feita por cima das restrições políticos-administrativas que impediam, que exigiam o equilíbrio das contas públicas e que permitiram uma volta da economia. Mas é uma volta conjuntural, circunstancial. Nós, muito provavelmente, ainda que continuemos nesse caminho, vamos voltar à estagnação de onde estávamos. Precisamos de um projeto. Eu encerro aqui essa primeira intervenção. Obrigado, professor, por essa excelente abertura. A gente precisa de um projeto, né, professor Beluso? E é isso. A gente tem que considerar que nós estamos numa crise dentro de uma outra crise estrutural muito maior. Então, nós teremos que superar, de alguma forma, essas fragilidades estruturais. É isso que está posto, de alguma forma, daqui para frente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor. O André me poupou de muitas considerações, que ele fez uma exposição muito abrangente, muito completa e historicamente muito frisada, né? Que é importante. Eu estava ouvindo outro dia o biógrafo do Keynes, o Skidelsky, falando que sem história ninguém conhece a economia, ninguém consegue lidar com a economia, né? Então, o André pontuou bem essa questão estrutural que se abre nos anos 80 com a crise da dívida externa, né? E apesar da nossa vitória contra a inflação, promovida pelo Plano Real, do qual o André participou, a economia entrou num declínio estrutural muito importante, né? Que se exprime, inclusive, na perda de participação da indústria manufatureira. E quando eu falo perda de participação, eu não me refiro apenas aos setores existentes, eu me refiro também ao fato de que nós não conseguimos incorporar os novos setores que surgiram da terceira e agora da quarta revolução tecnológica e industrial, né? Isso nos deixa numa situação mais à frente muito, muito difícil, né? Porque surgiu também, como o André mencionou, o caráter performático das ideias econômicas. O que quer dizer performático? Que as ideias, na verdade, dirigem, às vezes, a compreensão da realidade, né? O sujeito se debruça sobre ela, né? E faz perguntas que ela não consegue responder, né?
Porque um dos problemas do empirismo, vou falar com os nossos economistas, é que você precisa saber que pergunta você faz aos dados. Eu estava lendo aqui um artigo de alguns economistas que estão tratando dessa questão do endividamento, e um deles diz, olha, nós temos que perguntar aos dados, por exemplo, por que as crises financeiras agravaram o endividamento público. É uma pergunta razoável. Aí eles vão perquirir por que as crises financeiras na sua sucessão. Aliás, eu queria mostrar um gráfico aqui, muito interessante. Estão vendo? Esse é um gráfico que mostra as crises financeiras desde 1870. Está vendo? Estão conseguindo ver? Desde 1870. Tem um buraco aí no meio, né? Tem um buraco? Exato. Um buraco que vai do final dos anos 40, ou seja, no pós-guerra, até meados dos anos 70. O que esse buraco indica? Esse buraco indica que a estrutura da economia funcionava de uma maneira diferente no pós-guerra, por conta do que se chamou o estado do bem-estar, ou a economia keynesiana, como vocês quiserem dar o nome, em que você tinha repressão financeira, né? E essa repressão financeira se exprimia num baixo nível de sensibilidade dos movimentos da economia à situação financeira, ao estoque de riqueza, na verdade, né? Criada pela dívida. Aliás, o movimento era o seguinte: a economia crescia. Não é que os estados não se endividassem, eles se endividavam, assim como o setor privado, porém a taxa de crescimento da economia era maior na relação dívida-PIB, a taxa de crescimento do denominador era maior do que a taxa de crescimento do numerador. Certo? Muito bem. O que nós observamos a partir dos anos 70 é que há um crescimento consistente da dívida pública. Esses dados são para os países avançados. Eu não vou tirar os países emergentes, vou tirar os emergentes, porque, em geral, eles são contaminados pelo vício do endividamento externo. Olha o que está acontecendo de novo aí, né? Então, voltando a essa questão da formulação das ideias, né, que o André mencionou, que é muito importante, o Brasil teve um momento de expansão nos anos de 2003 para frente, que tem muito a ver com o ciclo global, né? A economia continuou com as mesmas tendências estruturais, como disse o André, taxa de juros muito alta, câmbio valorizado, o que ajudou a destruir o que restava da indústria brasileira, principalmente alguns setores-chave, como o setor de bens de capital, por exemplo, que não incorporou as novas tecnologias, fora que nós perdemos, por exemplo, na área da tecnologia de informação. Nós, na verdade, estamos completamente atrasados, né? E eu queria mencionar o fato de que nós precisamos avaliar todas essas coisas observando o que aconteceu na economia mundial. O André mencionou a China. Então, há uma relação inversa entre a trajetória da China e a trajetória do Brasil. O Brasil, que era o país mais industrializado entre os países hoje ditos emergentes, antigamente chamados em desenvolvimento, o Brasil chegou ao estado da arte no final dos anos 70, começo dos 80. Né? Hoje o Brasil ocupa uma posição subordinada no campeonato da indústria manufatureira, né? E a China é a líder inconteste. Né? China é a líder inconteste. Então, a participação da China no total da indústria manufatureira, medido pelo valor agregado, é de 29%. Não é? Superior, muito superior à americana, à alemã, etc. E foi uma escalada que, na verdade, se intensifica nos anos 2000,
no mesmo momento em que a economia brasileira, apesar dos benefícios do ciclo de consumo, que aqui se traduz num ciclo de commodities, né? Apesar dos benefícios, o Brasil manteve as mesmas deficiências estruturais. E aí eu queria avançar para a compreensão do que aconteceu a partir de 2014. Né? A economia brasileira reagiu bem à crise de 2008, em 2009, 2009, o PIB caiu, se a memória não me falha, 0,6%, e já em 2010 ele se recuperou graças às políticas anticíclicas que foram implementadas pelo governo, cresceu 7,4%. Mas aí, na verdade, ele foi outra vez golpeado pelo ciclo econômico, a economia começou a desacelerar. Ela cresceu 3,9%, 2,8%, 1,7%, e, na verdade, apenas 0,5%, pelos dados do IBGE, 0,5% em 2014, e pela primeira vez a economia apresentou um déficit primário de 0,6%. Cresceu 0,5% e um déficit primário de 0,6%. Ao longo dos quase últimos 20 anos, o Brasil produziu superávit primário o tempo inteiro, sendo que no período mais recente, de 2003, nós tivemos superávites primários que chegaram a 4% do PIB em meados da década de 2000, entre 2003 e 2007. Foi mais ou menos no meio ali, no governo Lula, a despeito das deficiências estruturais que a economia continuou a sustentar. Né? Muito bem, em 2014, voltando ao tema que o André levantou, do caráter performático das ideias econômicas, o debate no fim do ano, me lembro muito bem, ou já ainda as eleições em curso, o debate era o seguinte, que o Brasil tinha um déficit estrutural. O déficit estrutural, não é isso? Você está rindo, né, Saulo? O déficit estrutural é calculado a partir do conceito, o André também está rindo, do conceito de produto potencial, não é isso? Então, que é uma construção, né? O produto potencial é uma construção que, na verdade, é contrastado com o produto corrente, o produto existente. E essa construção parece que recomendou, a partir dessa construção, os economistas recomendaram que se fizesse um ajuste fiscal para, na verdade, equacionar essa questão do déficit estrutural. Tem uma amiga minha italiana que chama Orsola Constantini que disse: eu nunca vi uma besteira tão grande, mas, enfim, foi o que guiou a política econômica de 2015. Pois bem, eu estava dizendo que o déficit primário era de 0,6%, não é? E ele, logo depois do ajustamento, é curioso, os economistas criam ideias idiosincráticas, singulares, né? Como essa do ajuste que desajusta, porque aí o colapso do PIB caiu, posso estar na segunda casa, eu estou errado, mas não muito, caiu 3,5% para cair 3,3% depois disso, né? Então, isso dá uma queda bianualizada de 8%, né? Acumulado 8%. Isso é uma depressão. E as contas públicas, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com o déficit, com o resultado primário? O déficit primário foi para 1,8%, depois foi para 2,88%. Né? Essa é a situação. Nesse momento, vou falar com o André,
Nesse momento, em 2014, a dívida pública bruta, a bruta era 53%, a relação dívida-PIB era 53%. A partir daí, ela começou a acelerar, por uma razão muito, muito simples. No momento em que foi executado esse plano, a taxa de juros subiu de 7,5% para 14,25%. Foi um choque, e aí teve um choque de tarifas, a inflação foi a 10,5%, apesar disso a economia despencou, né? 10,5% de inflação, 3,8%, 3,5% de queda do PIB. Né? E isso acelerou, obviamente, o crescimento da dívida pública, porque há uma não sei, eu não tenho muita certeza, uma relação entre dívida-PIB, é uma relação, né? Dívida-PIB. Se o PIB cai muito, a dívida cresce ainda mais, estimulada por uma taxa de juros absurda, que disparou, né, uma crise também financeira muito grave. Né? Bom, são vários os estudos que estão sendo realizados no mundo inteiro a respeito da dinâmica dívida-PIB, relacionado com duas coisas, principalmente a taxa de crescimento da economia e a taxa de juros, a relação entre as duas taxas, a taxa de crescimento da economia e a taxa de juros que remunera a dívida pública. Se, na verdade, a taxa de crescimento da economia é inferior à taxa que remunera a dívida pública, certamente não há como impedir um avanço da dívida. Né? E é o que está acontecendo, e a despeito, por exemplo, das taxas de juros negativas, hoje, no mundo inteiro, as dívidas públicas vão continuar, a relação dívida-PIB vai continuar crescendo por conta do baixo desempenho do PIB das economias. Né? Então, você vai ter, estou lendo aqui, você vai ter provavelmente um déficit orçamentário de 1 trilhão na União Europeia. 1 trilhão na União Europeia. Por quê? Porque você precisa desencadear ações de compra de títulos, de gasto com proteção das camadas menos favorecidas. E antes de terminar, eu queria dizer o seguinte: o governo brasileiro, o Congresso, aliás, votou essa PEC emergencial, da PEC de guerra, que permitiu que você socorresse uma boa parte da população que era mais afetada pela crise. Né? Agora, o que nós estamos assistindo é uma tentativa de você recuar e terminar com o auxílio emergencial. De outro lado, não só isso, como há uma pressão muito grande, que está se intensificando nos últimos tempos, dos mercados financeiros, no sentido de que que o Banco Central suba as taxas de juros, né? Porque, na verdade, você tem um risco de fuga de capitais, uma pressão sobre o câmbio, etc. Se eles combinarem, eu quero deixar isso aqui claro, né? Se eles combinarem o fim do auxílio emergencial com uma subida da taxa de juros, nós podemos aguardar mais uns 5, 6 anos para ser generoso, de estagnação, né? Se não de um desempenho muito negativo da economia. Só isso que eu queria dizer. Sim, professor, muito obrigado pela intervenção excelente também. Eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui a nossa primeira rodada para discutir as causas mais estruturais dessa crise que nos acompanha desde 2014. Agora, a gente vai começar a discutir um pouco mais nossa crise atual. Os senhores já comentaram sobre vários pontos da nossa crise atual, a crise econômica, financeira, sanitária, provocada pela pandemia.
Em relação à crise atual, diversos países reagiram, né, a essa crise com políticas monetárias e fiscais anticíclicas, como o professor André mencionou, o professor Beluso mencionou também. Por exemplo, a reação do Fed, né, de outros bancos centrais, foi ainda mais intensa em comparação à reação em 2008. Né? Inclusive, os bancos centrais dos países emergentes também reagiram, né, se a gente focar na política monetária, por meio de políticas não convencionais, né? Algo que não aconteceu em larga escala em 2008, se tratando de países emergentes. Né? Por quê? Primeira coisa, em relação à política monetária, por que essa injeção de liquidez dos bancos centrais, dos países desenvolvidos e também dos países emergentes, ela foi maior em relação a 2008, considerando que o epicentro da crise atual não foi o sistema financeiro, não foram os mercados financeiros? Essa é a primeira pergunta. E, além disso, outra pergunta, né? Por que essas medidas, né, embora essas medidas elas evitaram um colapso no mercado de crédito, né, medidas aqui do Banco Central Brasileiro, do Fed, mas por que essas medidas elas não conseguem chegar completamente à economia real? Né? Muitas pessoas perguntam sobre isso, então eu gostaria de saber dos senhores em relação a isso. É por conta da não coordenação com a política fiscal, enfim, é por conta das próprias características dos nossos mercados financeiros desregulados? Professor André, por favor, muito obrigado. Paulo, vamos lá. Essa questão é uma questão crucial sobre, e ela vai ao âmago do que é esse profundo equívoco da concepção do que é moeda e como se faz política monetária, que, curiosamente, quer dizer, uma visão do que é moeda e o papel da política monetária completamente equivocada. É muito impressionante que uma ideia tão equivocada, tão logicamente incorreta, que é porque, eu vou sem me estender, toda a teoria monetária ensinada nas escolas durante todo o século XX até hoje, né, majoritariamente nas escolas de economia, é baseada numa visão da moeda mercadoria, da moeda que tem lastro, a moeda metálica. Né? E o mundo contemporâneo hoje, a moeda não é mercadoria. A moeda é uma moeda escritural. Ela é uma moeda eletrônica, digital, escritural. E totalmente fiduciária. Quer dizer, ela depende exclusivamente do poder de confiança no crédito do Estado. Ela não, portanto, o Estado nada limita a emissão de moeda pelo Estado. Nada. Quando, no passado, a história, tem uma longa história disso, que eu analiso nesse ensaio desse meu último livro, essa discussão, quando começou, as moedas eram moedas metálicas, 100%, e a moeda era metálica e era cunhada, inclusive quem pagava para cunhar a moeda era o setor privado. Depois a moeda passou a ser percebida como um serviço público, cunhada, depois tem uma evolução sobre isso, você tem moedas fiduciárias ao longo da história que foram esquecidas, e no debate intelectual, acadêmico, sobre a questão da moeda entre nominalistas, aqueles que sempre acreditaram que a moeda é essencialmente uma unidade de conta, não precisa ter existência física, nem ter circulação, e os metalistas, aqueles que acreditavam que a moeda tinha que ser mercadoria, ter existência física, e que o papel da moeda principal não é ser uma unidade de conta, mas ser um meio de troca, a vitória ficou com os metalistas. Essa discussão que foi uma discussão durante todo o século XVIII e século XIX na Inglaterra, quando a Inglaterra foi obrigada a suspender a convertibilidade da moeda sempre em período de guerra, porque você teria corridas bancárias, etc. Mas o fato é que, apesar de tudo, isso foi suprimido. O que se ensina nas escolas hoje é a versão da moeda mercadoria, dos metalistas. E isto vem com o que o David Glaser, que é um antropólogo que acabou de morrer, brilhante, extraordinário, tem um livro que eu recomendo a todos, chama Debt, Dívida, os primeiros 5 mil anos. David Glaser diz, olha, a ideia de que a moeda é uma criação espontânea dos mercados é o mito fundador da teoria econômica.
É um mito, porque isso simplesmente não é verdade, como hoje todas as pesquisas antropológicas demonstram. Ao contrário, a moeda aparece como o sistema de contabilidade do poder, do Estado, pré-Estado do poder. E é o poder que usa aquilo como unidade de conta, porque é aquilo que o poder usa para cobrar tarifas, impostos e pagar, que essa unidade de conta é adotada pela população, pela sociedade. E, portanto, onde não há moeda, não há mercado, ao contrário. Não é o mercado que cria a moeda, é a existência da moeda, que depende do poder público, que viabiliza o Estado. Isso está altamente documentado na história hoje. Perfeito? E é surpreendente que esse mito fundador de que a moeda vem como geração espontânea para resolver o problema do escambo, da dupla coincidência de necessidade, dupla coincidência de necessidade, é o que está por trás da nossa interpretação de moeda até hoje. Bom, sem me estender sobre isso tem grandes implicações, porque durante muito tempo, quando a moeda era puramente metálica, durante todo o período medieval, depois que desapareceram as moedas romanas, com o fim do Império Romano, você teve um longo período de iliquidez, onde a economia medieval era profundamente, faltava moeda e por isso a economia não conseguia funcionar. Isso foi resolvido, começou a se resolver quando começaram a emitir as primeiras moedas fiduciárias, depois com a criação de moeda bancária, de moeda privada, quer dizer, de crédito. A moeda não tinha crédito. Quando surgiu isso, já aí nesse ponto, lá no século XVII, na Inglaterra e na Europa, aparece já o primeiro conflito entre a ideia de que você sempre teve uma necessidade de que você precisava de moeda para resolver o problema da iliquidez crônica da economia medieval, mas você temia que a emissão de moeda favorecesse demais os gastos do Estado, do poder, do soberano. Então, sempre houve essa tensão. Isso foi resolvido com o padrão ouro, com a ideia de, olha, o Estado pode emitir, mas só se ele tiver lastro metálico para emitir. Então, é a base monetária. E o sistema privado emite livremente, com base no sistema de reservas fracionárias da moeda. Então, o sistema privado pode emitir moeda, crédito, e o setor público, o Estado, fica restrito à emissão de moedas com base em lastro. Esse sistema funcionou, criou algumas crises bancárias que obrigaram ao fim da convertibilidade e tal, mas no final, até a primeira metade do século XX, já entre guerras, depois da Primeira Guerra, os desequilíbrios externos ficaram tão grandes que também o padrão ouro teve que ser suprimido. Quando se suprimiu o padrão ouro, o Estado passou a emitir uma moeda puramente fiduciária. Portanto, ele não tem mais limitação. Ele pode emitir o que quiser. E isso é lógica, não é discussão. O Estado, quando gasta, emite, necessariamente. Depois, a lógica, depois é que o Banco Central vai lá e vende títulos do Tesouro. Isso é uma restrição administrativa. Mas o Estado, simplesmente, o Banco Central, quando ele quer gastar, ele emite. Ele não tem como gastar sem emitir. Seja o Banco Central, seja o Tesouro. Bom, com isto, precisava ter inventado uma nova restrição para o gasto, a emissão do setor público. Essa restrição foi materializada na teoria quantitativa da moeda, cujo grande papa foi Milton Friedman, da Universidade de Chicago. A ideia de que, se o governo emitir mais moeda, mais base monetária do que a renda nominal, você vai provocar inflação. E isso é impressionante, que essa tese da teoria quantitativa da moeda foi verdadeira durante 8 décadas, ensinada nas escolas. Depois ela desapareceu. Desapareceu quando se descobriu, primeiro, que o Banco Central não controla a base monetária, que o Banco Central controla a taxa básica de juros. Isso é claríssimo, qualquer pessoa que sentou no Banco Central, como eu, que fui diretor, vi isso lá, depois todo mundo aprendeu. Brian Bernanke foi um dos divulgadores disso academicamente. Aí se aposentou a teoria quantitativa da moeda sem muito dizer como. Mas a evidência de que aumento de moeda, expansão monetária não provoca inflação, não podia ser mais acachapante depois do chamado quantitative easing, do QE, depois da crise de 2008. Como você foi mencionado aqui, os bancos centrais do mundo todo, o Fed, multiplicou por 15 vezes a base monetária em 2008. 15 vezes. Tá? Quer dizer, passou de 2%, 3% do PIB para 30%.
30 e poucos por cento do PIB. Base monetária que isso ele passou, não é dívida, então, é a moeda, tá? Moeda 30%. Não teve nenhuma inflação, pelo contrário. Os Estados Unidos continuam perigosamente flertando com a deflação, desde lá, como todos os demais países, como o Japão vem desde antes do ano 2000, assim, como a Europa toda também, não consegue fazer uma inflação chegar a 2%, como se deseja chegar, com taxa de juros praticamente zero. Então, como eu disse, o QE implodiu a teoria monetária mainstream, né? Completamente. Do ponto de agora, o impressionante é que as pessoas continuam fingindo que não aconteceu. Bom, olha, e a pergunta fica evidente, se é possível emitir base monetária, emitir moeda para salvar o sistema financeiro, na verdade, para salvar a economia como um todo, há uma dose um pouco demagógica de falar que foi para salvar o sistema financeiro, porque se você não salvasse o sistema financeiro, a economia toda afundava. Né? Bom, se é possível emitir base monetária nessas circunstâncias, nesse montante, por que não é possível emitir para fazer programas em tese, perfeito? Altamente relevantes e, do ponto de vista de bem-estar, como educação, saúde, infraestrutura, o que for necessário, investimentos públicos. Qual a resposta para isso? Não há resposta. É claro que sim. Bom, mas, curiosamente, justamente quando os bancos centrais estavam expandindo uma moeda como nunca, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão já vinha fazendo isso há muitos anos, o Banco da Inglaterra, o Fed americano, todos. Tá? O Fundo Monetário Internacional estava defendendo a tese de que era preciso fazer uma austeridade fiscal, controlar os gastos do governo. E cunhou a expressão, que é uma contradição em termos, de austeridade expansionista. Tá? Em que se você controlasse os gastos públicos do governo, isso abria um tal espaço e confiança que os investimentos privados entrariam e expandiria a economia. Quer dizer, é o anti-Keynes completo. A verdadeira política anticíclica é fazer uma política fiscal contracionista. Isso foi defendido a sério pelo Fundo Monetário Internacional. Agora, não mais, porque agora a nova diretora do Fundo Monetário Internacional, a búlgara a Kristalina Georgieva, pela primeira já acabou de dar declarações dizendo, olha, os governos precisam fazer políticas fiscais expansionistas e não podem temer terem déficits fiscais nesse momento da pandemia. Bom, isso, portanto, é surpreendente que, quando no mundo em que mesmo o Fundo Monetário Internacional hoje já reviu completamente a sua posição, os economistas brasileiros, mainstream, continuem a defender um fiscalismo e um monetarismo fiscalista completamente anacrônico. Eles passaram, hoje os economistas, quem diria, os economistas mainstream brasileiros são muito mais conservadores do que o Fundo Monetário Internacional. Como geração que eu e Beluso, que vimos quantas vezes nós tivemos que brigar com o Fundo Monetário Internacional, é extraordinário. Bom, essa situação é uma situação catastrófica, porque nós temos dois problemas. Um circunstancial, que é a crise do Covid, a crise da pandemia, que exige um tratamento que são gastos de emergência. A emergência que é para minorar os efeitos circunstanciais da parada da economia. Mas, muito além dessa questão, existe uma questão de programação de investimentos de longo prazo, num país a longo prazo. Um país que dirija a economia brasileira para a reorganização, portanto, da sua matriz energética, para passar para uma matriz energética limpa, para sanar as suas deficiências estruturais de infraestrutura, por exemplo. Eu cito várias vezes esse exemplo. Num país onde, na capital mais rica do país, que é a cidade de São Paulo, os viadutos estão caindo por falta de conservação, onde grande parte da população não tem saneamento, não tem água encanada, então, a carência por gastos públicos é desse tamanho, como é possível, e ao mesmo tempo você tem evidentemente uma sobre-ofertas de produtos de bens privados e uma carência brutal
de produtos e serviços de bens públicos. Porque, à medida que a sociedade e a economia se torna mais complexa, ela necessariamente precisa de mais bens públicos, goste você ou não. E não há como uma sociedade avançar sem serviços públicos de alta qualidade. Então, o grande problema, o grande desafio é como organizar um setor público, como organizar um Estado que em vez de ser burocrático e patrimonialista, para usar a expressão de Raimundo Fauro, que defende os interesses dos seus ocupantes e que faz gastos demagógicos, como é que se tem um Estado que gasta pelo bem-estar público, o bem-estar de todos? Como é que, em vez de ter um Estado burocrático que só cria dificuldades e problemas para o cidadão, e facilidades para os seus ocupantes e seus apoiadores corporativistas, como é que você faz um Estado a favor da população, a favor do país, a favor das pessoas, em defesa daquilo que são as suas verdadeiras necessidades? Este é o grande desafio. E, toda vez, esse desafio, e como é que se faz isso num Estado assim e democrático? Porque o Estado chinês é competente. A China demonstrou que é possível fazer um capitalismo de Estado altamente eficiente do ponto de vista econômico. Mas, aí é que é a grande questão, não é democrático. O desafio do mundo contemporâneo é compatibilizar esse Estado eficiente, que sabe que não tem restrição financeira, dizer que o Estado não tem restrição financeira não quer dizer que o Estado pode tudo, porque a ideia de custo-oportunidade não foi suprimida. Se você faz uma coisa, não pode fazer outra. Existe um limite da realidade, perfeito? Você tem projetos, tem que ter prioridade, tem que ter retorno. Isso é sempre verdade. É preciso ter uma lógica nos investimentos públicos que faça sentido, na priorização e ordenação dos investimentos públicos. E se você começar a esbarrar nos limites da capacidade física do país, o primeiro sinal disso são déficit externo, déficit em conta corrente. E isso é o sinal primeiro de que você está levando além do que é possível fazer. Mas, até lá, você tem espaço. Num país que tem capacidade ociosa, que tem brutal pessoas desempregadas e subempregadas, você tem muito espaço para fazer isso. Mas isso tem que ser feito bem conduzido e bem feito. A substituição, como se descobriu que a teoria quantitativa da moeda foi completamente abandonada, olha, tudo bem, moeda não é verdade, a gente pode emitir moeda, não corre inflação, não dá mais para falar isso, porque, olha, veio a crise de 2008, o Fed multiplicou por 15 a base monetária. Agora veio a pandemia, o Fed, que tinha reduzido de 30% do PIB passivo monetário, a base monetária dele, para 23, 22, 21, dobrou em um mês, dobrou para 50%. Não? E não aconteceu nada. Então, diz, olha, não, ok, não é esse o problema. Nós temos que controlar o endividamento, a dívida pública. O governo pode, e a relação dívida-PIB. O Peluso falou longamente sobre isso. A relação dívida-PIB. O Ken Rogoff e Carmen Reiner disseram, 70% de dívida PIB é a relação a partir do qual enfrenta-se o abismo. Não é verdade. O Japão tem mais de 200% de dívida PIB. Os Estados Unidos tem mais de 100%. Tá? E se você contar a dívida, base monetária é dívida. Especialmente com taxa de juros zero, a distinção entre moeda e dívida pública perde completamente relevância. A moeda é uma dívida pública que é uma perpetuidade, uma dívida pública que não paga juros e que é perpétua, que não tem um título de resgate, mas é uma dívida pública. E quando a taxa de juros é zero, até mesmo negativa, como você tem hoje em alguns países, a distinção entre moeda e dívida pública é praticamente nenhuma, especialmente quando o mercado financeiro é muito sofisticado e tem alta liquidez na dívida pública. Toda dívida pública é líquida. Essa insistência em vender dívida de longo prazo é completamente absurda. Isso é que põe o Banco Central e o governo na mão da chantagem do mercado financeiro. Perfeito? Por quê? Eu tenho que vender dívida de longo prazo, que é um perigo. Basta você substituir, criar depósito. Beluso, não sei se se lembra disso, na época que nós estávamos lá no Cruzado, eu era diretor de política monetária do Banco Central, e o Cruzado começou a fazer água, tivemos que subir a taxa de juros. E eu acabei criando as LBCs, letras do Banco Central, que hoje são as LFTs, que todo o mercado financeiro detesta e nunca conseguiram acabar, perfeito? Que é um título baseado na taxa Selic. Mas eu criei a LBC, mas eu queria criar, na verdade, propus criar, porque criou, o Fernão Bracha não conseguia entender, que ficou meio em pânico. Eu disse, não, eu vou substituir.
eu vou substituir, vai ser todo o overnight, vai ser o sistema financeiro inteiro capta overnight hoje, que a inflação é muito alta, e ele será obrigado a fazer depósitos remunerados no Banco Central. Eu pago a taxa Selic. Então, você capta do público e deposita no Banco Central. A dívida pública brasileira naquela época, que o Fundo Monetário dizia, a dívida não vai rolar a dívida, isso não existe. A dívida brasileira hoje é toda moeda, toda quase moeda. Eu transformo isso em depósito remunerado do Banco Central, a dívida pública acabou. Então, claramente, e hoje é o que acontece com as chamadas operações compromissadas do Banco Central. O Banco Central está retirando liquidez do sistema através da operações compromissadas, onde ele tem que ter tido título da dívida que ele carrega em carteira, isso aparece na estatística de dívida pública, ele vende e recompra com curto prazo, com operações de overnight. Agora, simplesmente, você poderia substituir esse processo por depósitos remunerados no Banco Central, como já tem o Fed hoje, como já tem os bancos centrais europeus todos. Então, o sistema financeiro, quando tem excesso de reserva, deposita no Banco Central e recebe a taxa básica do sistema. Com isso, como eu digo no Brasil hoje, as operações remuneradas hoje são 20, as operações compromissadas, que hoje são 20% do PIB, que são dívida, porque o Banco Central tem que ter essa dívida em carteira para fazer isso. Desapareceria. Então, a dívida pública, que está a 85%, indo para 100%, cairia em 20% na hora. A dívida do Tesouro. É claro que a dívida do setor público consolidado, Banco Central mais Tesouro, não muda, perfeito? Mas é só para você ver como essa estatística é usada para assustar as pessoas. Isso é irrelevante. Isso não tem nenhuma relevância. Agora, claramente, como expectativas contam, se você começa a criar uma percepção de pânico, você pode ter fuga de capitais. A dívida, e quando as pessoas falam, por exemplo, só para terminar ainda sobre um dos sistemas de ameaça de dívida, fala-se permanentemente isso, olha, a dívida pública compromete as gerações futuras. Isto é verdade se a dívida pública for com estrangeiros, for uma dívida externa. A dívida pública interna é a dívida de nós com nós mesmos. Perfeito? É brasileiros devendo para brasileiros. Os efeitos são redistributivos no país. Não estou dizendo que é irrelevante. Tem efeitos importantes. Mas isso não tem nada a ver com gerações futuras. Nada. E, como lembrou o Beluso aí, num artigo meu desse que dá título ao meu último livro, o Consenso e Contrassenso, mostra no modelo do Paul Samuelson de overlapping generations, mostra que se a taxa de juros for inferior à taxa de crescimento da economia, a dívida pública melhora o bem-estar, até certo ponto. E ela é perfeitamente carregável, sem nenhum problema. Bom, essas questões todas, que são questões técnicas, mas são as questões que são usadas como impostura para bloquear o Estado. Como hoje no Brasil, claramente, eu acho perigoso, não tenho a menor dúvida. O governo hoje quer cortar o limite do teto, entre outras razões, porque isso ele percebeu que isso dá popularidade. Não tem dúvida nenhuma. Agora, por outro lado, a oposição impõe o limite do teto, porque senão o governo se torna muito popular. Quando, na verdade, a questão do limite do teto é uma questão administrativa, uma questão política. O governo não tem esse limite hoje. O governo poderia gastar. É claro que se o governo gastar mal, vai ser sempre um problema. Então, a grande distorção do Brasil são dois equívocos. Um é achar que se você tem um bom projeto, mas não tem fonte de financiamento, você não pode gastar. Falso. Se você tiver um bom projeto, tem retorno do ponto de vista de bem-estar social, de produtividade da economia, você sempre pode gastar. A menos que você esteja muito perto do limite de capacidade. E o outro lado dessa moeda é achar, como se acha no Brasil, que se você alocou recursos para aquilo, você resolveu o problema. Olha, vamos alocar recursos para a educação, o problema da educação está resolvido. Não é verdade. Perfeito? Resolver o problema da educação precisa saber como é que se faz, o que se faz, e não de onde é que vem recursos. Recursos não são condição nem necessária nem suficiente para resolver o problema. Então, agora, para terminar realmente, esse bloqueio, essa prisão a uma armadilha dogmática, vendida, batida recorrentemente pelos economistas e repetida pela mídia, é um bloqueio. Se você não fala isso, você não consegue acesso à mídia. A mídia não repercute, não fala, isso é repetido o tempo todo, que nos levou a uma paralisia. O país está bloqueado
por uma impostura ideológica vendida pelos economistas. E, como disse o Belucci, usou o pessoal performático das ideias. Quer dizer, as ideias têm muita força, muita força. E, portanto, a primeira coisa que é preciso fazer é que as pessoas entendam que essas ideias estão equivocadas. E sem tomar partido ideológico. Essas ideias, ao contrário, elas são logicamente equivocadas. Simplesmente, como diz a descrição está errada. No mundo de moeda fiduciária, tudo que descreve a partir de uma concepção monetária que não é fiduciária está errado, logicamente. Como funciona o Banco Central, como funciona a dívida, qual é o efeito, está errado. Isso precisa ser entendido. Então, isso precisa, primeiro, antes de mais nada, isso precisa ser desmistificado. E é muito difícil. Por quê? Porque a própria linguagem, os termos da economia aprisionam. E já tem um significado. Né? Quando você fala, se você está preso às palavras que você é obrigado a usar, no sentido que elas são tomadas. Então, essa é uma longa tarefa que precisa ser feita, isso é uma longa batalha intelectual. Mas o tempo urge para isso, porque o momento no país é muito grave. Eu vejo como, sinceramente, o país está num momento muito perigoso. Num momento de transição como essa, tecnológica, com esse grau de radicalização, polarização que nós vemos, não é só no Brasil, no mundo todo, nesse momento, se nós não tivermos um certo consenso sobre como o que entender, quais são as verdadeiras limitações, são verdadeiras restrições, o que são falsas restrições, nós não podemos nem começar a ter um projeto. Professor, obrigado pela intervenção. Realmente é muito difícil, como o Keynes já mencionou, abandonar as velhas ideias. Né? Mais difícil do que entender as novas. Né? Exato. E, bom, professor Veloso, o professor André comentou, né, que a reação dos bancos centrais, ela acabou implodindo essa visão distorcida em relação à moeda, algo que a gente discute aqui na FACAMP, né, de forma extensiva. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso, sobre esse ponto. Né? Ao mesmo tempo que implodiu essa visão distorcida, né, levou a contradições em relação à política fiscal, à reação do Estado. Né? Enfim, eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse ponto, a relação entre política monetária e a política fiscal. Bem, o André mencionou, eu vou fazer algumas pontuações na exposição dele, porque ele é o convidado e eu sou o sócio da FACAMP, então eu tenho que respeitar o nosso convidado. Eu estava observando hoje, o André mencionou o artigo da Carmen Reinhardt e do Rogoff, que colocam uma relação que foi contestada por muitos entre o nível do endividamento, da relação dívida-PIB, a relação dívida-PIB, chegando a 90%, a um prejuízo grave para a economia. Pois, André, a Carmen Reinhardt disse hoje que primeiro é preciso ganhar a guerra, depois pensar em pagar a dívida. Disse a Carmen Reinhardt, certo? Acabou de dizer isso. Bom, você mencionou também essa conversão do Fundo Monetário Internacional, que está se espraiando, porque a Georgieva, né, deu declarações importantes sobre a importância da política fiscal, do investimento público, etc., para se recuperar a economia. E a Christine Lagarde, eu vou ler aqui, acabou de dizer o seguinte: está claro que tanto o apoio fiscal quanto o apoio da política monetária devem permanecer em vigor pelo tempo necessário, e os efeitos de precipício devem ser evitados. Ou seja, né, quando nós observamos que no Brasil os economistas, como você mencionou, insistem nesse absurdo lógico que é o teto de gastos. Eu nunca vi uma coisa tão, desculpe a expressão, não quero ser grosseiro, mas uma coisa tão idiota como o teto de gastos. Porque, como você disse muito bem,
o que é preciso definir é a qualidade dos projetos que vão contribuir para recuperar a economia. É isso que tem que ser discutido, né? E como, na verdade, você mencionou, eu não vou nem voltar, que isso é uma coisa que você tratou muito bem e que na Unicamp, ou desculpa, na Facamp, nós cuidamos o tempo inteiro, né? Da relação entre o Estado e o mercado e da natureza da moeda, né? Da natureza do dinheiro, né? Como uma instituição social que tem na formas de administração que são realizadas conjuntamente pelo Tesouro e pelo Banco Central. Então, essa articulação institucional, né, é importante, a gente precisa explicar isso com muita clareza para os alunos, porque senão eles vão... Por que tem prestígio? Depois eu volto à questão da política fiscal e monetária brasileira. Por que tem tanto prestígio essa visão que você chama da moeda mercadoria? Ela tem porque ela corresponde, em boa medida, à experiência individual das pessoas ou das famílias, né? Ela parece sancionar essa visão. Então, é o seguinte, como você disse muito bem, não há mercado sem Estado, né? E não há mercado sem a moeda administrada pelo Estado, né? Não é essa relação entre o mercado, entre o setor privado e o Estado, é uma relação muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Então, o Estado detém realmente a evolução do capitalismo, fez com que o Estado passasse a deter esse poder de emissão, né? Sem esse poder de emissão, que é revelado nas situações de crise, porque antes da crise os circuitos financeiros estão correndo e todo mundo acha que são as suas decisões individuais que estão movendo o sistema. Quando o setor privado e as relações de propriedade perdem força para determinar o que está acontecendo, é preciso recorrer ao Estado, não é? O Estado tem esse poder de emissão, porque, na verdade, o Estado é que garante as relações de propriedade e o circuito monetário e financeiro individual. Vejam só o que acontece. O que o Fed fez, ou o Banco Central Europeu acabou de fazer. O Banco Central Europeu decidiu, por exemplo, cobrir uma deficiência grave do sistema monetário fiscal da União Europeia, que é que você tem uma moeda única com sistemas fiscais nacionais, né? Um absurdo total. O que eles acabaram de fazer? Eles acabaram de permitir, eu estou simplificando, com que o Banco Central Europeu comprasse as dívidas dos países Itália, Grécia e outros que estavam encrencados, pagando taxas de juros muito altas. Acabei de ver aqui que a taxa de juros para a Itália caiu ao nível da Alemanha, porque o Banco Central Europeu agiu. A mesma coisa, de uma maneira, como disse o André, né? Se você olha o que ocorreu no quantitative easing, ele olhou pelo lado da base monetária, eu vou olhar pelo lado do balanço dos bancos centrais. Quanto é que foi o balanço do Banco Central em 2008, 2009? Isso está escrito num livro em que eu li várias vezes, chegou a 4 trilhões. 4 trilhões e 700 bilhões. Quanto está hoje? Hoje está em 7 trilhões e meio, pelas ações ulteriores que foram realizadas. E o que aconteceu com a inflação? Nada. Eles não conseguem botar a inflação em 2%. Na verdade, a tendência deflacionária é muito maior do que a tendência à inflação. Então, nós temos evidências muito claras que mostram que, em situações como essa, o prosseguimento da vida no mercado financeiro e no mercado de bens e serviços depende de uma ação instigante e muito importante do Estado.
para garantir, inclusive, como disse o André, a confiança. Né? Você imagina se esses circuitos se desmancham, como estavam se desmanchando. Aí o pessoal fica falando assim, mas eu acho que o problema é do lado da oferta. Como assim? Do lado da oferta, esse é um outro problema, eu não sei se o André concorda, é que a teoria macroeconômica recente, dos modelos dinâmicos, estocásticos, etc., elas são do lado da oferta. Eu nunca vi uma coisa tão tola. Porque como pode haver do lado da oferta e do lado da demanda? Aliás, essa é uma separação binária, né? Porque, na verdade, do ponto de vista do conjunto da economia, os problemas de oferta são problemas de demanda. Eu vivo repetindo, eu não vou querer ensinar coisas aqui, mas vou repetir, que a teoria da demanda efetiva tem um nome que às vezes atrapalha a compreensão, porque ela é uma teoria da demanda e da oferta, porque, na verdade, ela está tratando das decisões de consumo e, sobretudo, de investimento que alteram a situação, as condições da oferta. Aliás, ela é pensada ex ante. O Keynes já tinha escrito lá o tempo inteiro no Treatise on Money, explicando a natureza pública-privada da moeda, porque ele trata da moeda bancária e do papel que o Banco Central... Só lê os 3 capítulos que estão lá. Né? Você vai entender tudo. Quem achar o Keynes, que muita gente mais progressista acha conservador, vai ao Karl Marx e leia lá, nos Grundrisse, o capítulo sobre o dinheiro. Lê lá, não custa nada. Ele diz isso. O dinheiro é a comunidade dessa sociedade. É a comunidade. Então, ele está falando do caráter que é impossível que o mercado não olhe para o Estado e o Estado não olhe para o mercado. É uma troca de olhares. E é um momento que o mercado fica meio cego e o olhar só na verdade, pertence ao Estado. O vislumbrar o que está acontecendo só pertence ao Estado. E isso dá um certo desconforto, né? As pessoas sentem um certo desconforto e têm necessidade de reafirmar a moeda mercadoria, porque a moeda mercadoria parece mais simples, mais óbvia, mais perto daquilo que as pessoas consideram a sua experiência pessoal. Não é? Então, eu, quando eu gasto o meu dinheiro, né? E ele, na verdade, encobre a natureza coletiva, de comunidade da moeda. Aliás, eu disse outro dia uma coisa curiosa. Uma pessoa que não tem dinheiro nessa economia de mercado capitalista, ela não existe também. A existência dessa pessoa, do ponto de vista das suas relações sociais, só subsiste quando ela tem acesso ao dinheiro. Certo? Isso está, eu não preciso citar aqui, né? Mas isso está em alguns pensadores que não são nem o Keynes nem são o Marx, como, por exemplo, o que escreveu A Filosofia do Dinheiro, não é? Como é que era o nome dele mesmo? Jorge Simmel, né? Isso. Não é isso? Jorge Simmel. Não é, André? Então, isso. É muito divertido, porque é uma aventura isso, que a gente tem que... como todo conhecimento... Não é? Todo conhecimento é uma aventura, né, André? Então, o sujeito o cara que gruda naquilo que está estabelecido, ele vai ficar perdido, né? Porque ele fica dentro da caixinha. Você me permite uma parte, um parênteses? Há sempre é muito curioso, há sempre esse confronto entre as ideias. As ideias são sempre circunstanciais. Nossa capacidade de compreender o mundo, elas são funcionais circunstancialmente. As coisas mudam, você precisa rever. Mas, como nós temos uma demanda por perenidade das ideias, tem uma força conservadora que luta permanentemente contra a revisão dessas ideias. Isso. Que é o conservadorismo, e de certa forma, na sua forma extrema, o reacionarismo.
Agora, o verdadeiro intelectual está sempre questionando essas ideias. Isso. E forçando as ideias a serem adaptadas às novas circunstâncias. É isso mesmo. Por isso é que eu usei a expressão subtítulo desse meu último livro, contra o dogmatismo na economia, por uma economia não dogmática. O que nós temos hoje de teoria econômica professada, sobretudo por esses economistas que pontificam na mídia no Brasil hoje, que são os pundits, como dizem em inglês, eles simplesmente estão recitando dogmas que estão completamente baseados em uma teoria completamente equivocada, anacrônica, disfuncional hoje em dia. Eles fazem um profundo mal para o país. E é com aqui eu peço meu aparato. Não, você vê que isso ocorre, mas isso ocorre já há algum tempo na economia, né? Vem ocorrendo, e essa falta de percepção de que as coisas se transformam, sobretudo numa economia dinâmica, como é a economia capitalista, né? Ela se autotransforma para permanecer a mesma. Isso é que é a curiosidade. Ela se reproduz, né, na autotransformação para manter as mesmas regras fundamentais. Mas a forma como essas regras se aparecem, se manifestam, é diferente. É isso que você está falando, né? Então, quando você se apega muito, porque há uma outra dimensão da vida social, em geral, que você precisa de, como você estava dizendo, você precisa de segurança, né? Você precisa se sentir seguro. Olha, isso que eu sei, que eu conheço, é o que é verdade, é o que, na verdade, permite que a minha vida prossiga. Então, a necessidade de segurança. É muito difícil você viver num mundo em que você vive revendo as suas ideias, porque isso, não é? Eu 100% de acordo com você com isso. Então, Eu vejo, eu penso muito assim, por que a reação dos economistas, muitos dos meus colegas, a certas ideias que eu tenho falado nos últimos tempos, e não sou só eu, perfeito? Como você mesmo disse, a gente nunca pensa sozinho, ninguém é original, perfeito? Não, isso. Está vindo, isso é uma revisão que está sendo feita em todas as áreas do mundo. Por que a reação a essa revisão? A reação é uma reação, primeiro, porque é profundamente perturbador, psicologicamente, emocionalmente perturbador, a ideia de que aquilo que eu acreditei, eu entender que aquilo não é mais verdade, não se sustenta mais logicamente. De certa forma, eu revi muitas das coisas que eu acreditava muito recentemente, essa minha reimersão acadêmica que eu fiz nos outros anos, me obrigou a rever que grande parte das coisas que eu acreditei e que eu entendi como sendo que eu aprendi e ensinei, estavam erradas, perfeito? Então, deixaram de ser. De hoje, você sabe que elas estão erradas. Agora, sobretudo, mais do que essa questão dessa desorganização emocional que provoca a revisão das suas ideias, tem um ponto muito importante. Os economistas adquiriram no mundo contemporâneo um papel político de alta relevância. O mundo ficou tecnocrático e os economistas, pela via tecnocrática, bypassaram os caminhos da democracia representativa e se tornaram formuladores de políticas públicas, homens públicos, políticos, por um caminho, por um atalho, o atalho tecnocrático, com enorme prestígio. E quando você aparece e desmonta a estrutura intelectual que garante o prestígio e dá a eles o poder de influir, porque são os detentores do conhecimento, de um conhecimento que aos outros não têm acesso, isso, além de perturbador emocionalmente, é perturbador do ponto de vista do seu prestígio na sociedade, da sua legitimidade para ditar políticas públicas. E isso é profundamente ameaçador. E a reação, portanto, por isso é que a reação é tão violenta, tão agressiva. Porque você introduziu aí uma dimensão além a dimensão psicológica e a dimensão, digamos, sociológica do poder, né? Do exercício do poder. Então, veja que eu estou observando aqui as reações do mercado financeiro à subida da dívida, etc. Eles estão pedindo, na verdade, a subida da Selic.
né? Você imagina se a Selic sobe junto com o corte do auxílio emergencial. O que você acha que vai acontecer? Desastre. Não precisa nem dizer, né? Então, o problema é o seguinte: eu convivo com muita gente do mercado, tem uns que são. Mas o poder não é uma coisa de má fé deles, é porque eles têm que exercer pelo seu papel, pelas suas funções, né? Eles estão funcionando estão operando como funcionários de uma determinada estrutura social e psicológica, não é? Isso é ideologia. É ideologia. Ideologia não é consciente. Não é consciente, exatamente, ela não é consciente. É isso mesmo. Ela te penetra e se apropria de você, e a luta contra isso é uma luta. Precisa lembrar os jovens economistas que estão nos ouvindo que a luta contra isso exige você começar a desconfiar das suas próprias ideias. Não foi por acaso que o Descartes falou da dívida metódica, né? Que é o pai do racionalismo, né? Vamos nos acertar. E ele disse: olha, mas é preciso você exercitar a dúvida para você poder construir, na verdade, ao longo das transformações, um conhecimento válido. Acontece o seguinte, que a ciência também produz dogmas, como você disse, né? E nós estamos numa situação, viu, André, muito curiosa, em que, na última encíclica, o Papa Francisco, na verdade, produziu uma diatribe contra os dogmas, ou seja, a igreja que produzia dogmas resolveu, na verdade, atacar. Veja só que paradoxo, né? Que nós estamos vivendo, não é? Não é interessante? E ele investiu contra os dogmas de uma maneira muito competente e muito. Eu, como sou ex-seminarista aí dos jesuítas da Rua Bambina 115, eu mantenho ainda essa relação muito profunda com o cristianismo e com a sua versão primitiva, né? Então, a versão primitiva é antidogmática, as pessoas não sabem. Aliás, o Habermas, Rutger Habermas, escreveu um livro que eu não tive acesso ainda, chama Outra História da Filosofia, que ele procura discutir essa questão das relações entre o cristianismo e a ciência, a filosofia ocidental. Acho que tomara que traduzam, porque eu não sei alemão, tomara que traduzam rapidamente para a gente poder ler, né? Sim. É isso aí. Excelente, excelente bate-papo, muito bom. Eu vou, né, se vocês permitirem, unir aqui a terceira e a quarta rodada, até pelo tempo já do nosso bate-papo, porque essas duas rodadas de perguntas são complementares e os senhores já adiantaram vários pontos que eu coloquei aqui, né? Que é justamente essa posição do Estado diante da crise. De um lado, como o próprio André já comentou, o Belo já comentou, de um lado nós temos a defesa da austeridade fiscal, né, como um guia para a gestão monetária. Aqui no Brasil, isso é levado ao extremo por meio do teto de gastos, e, por outro, a defesa do gasto público sem restrições, né, como uma solução para a retomada do crescimento do emprego. É um gasto público sem restrições, mas é um gasto direcionado, com objetividade, como o professor André já comentou. E essa defesa, esse outro lado, ele é fundamentado por outras teorias alternativas, como a teoria monetária moderna, por exemplo, a teoria keynesiana, enfim. Quais são as principais diferenças? E aí, já aproveitando, né, falando do Brasil, se a gente permanecer, falando um pouco das perspectivas para 2021, se a gente permanece, né, ali no teto de gastos, quais são os custos? Vocês já comentaram sobre isso, mas eu gostaria que vocês complementassem, se vocês desejarem, quais são os custos da manutenção do teto de gastos, da opção por esse lado, vamos dizer assim, e, né, se optarmos, né, pela quebra do teto,
e por outras alternativas. Quais são os desafios de uma política fiscal anticíclica de longo prazo, né? Há um desafio aí da relação de poder entre Estado e mercado, como o professor Beluso comentou, né? Até porque, aproveitando aqui as perguntas, né, obrigado pelas perguntas aqui dos alunos no nosso chat, aproveitando aqui a pergunta do Natan, até porque a soberania, a gente tem que considerar que a soberania, como o Aglietard já comentou, né, o economista francês, é uma posição, né? Não é algo definitivo. A soberania, inclusive a monetária, como o Natan comentou aqui, nosso ex-aluno, é uma posição e algo que deve ser reforçado e garantido permanentemente. Então, como garantir isso? Né? Como garantir essa política fiscal anticíclica? Como garantir uma relação de forças que pende para o Estado em relação ao mercado? Professor André, você pode começar. Obrigado. Então, já que nós nos estendemos nessa conversa tão agradável, que se desviou um pouco para temas mais filosóficos, se Beluso e eu continuarmos, nós não vamos parar. Então, vou tentar ser breve aqui, voltar à conjuntura. Primeiro, sobre a questão do teto dos gastos. O teto dos gastos, é claramente insustentável. Ele é insustentável porque ele limita os gastos, mas existem gastos que são obrigatórios. Então, ele está espremendo, o que ele está espremendo é a capacidade de investir do Estado. Porque você tem gastos que crescem obrigatoriamente por lei, perfeito? E você tem o teto. E o que está espremendo é a capacidade de gasto discricionário do Estado. Discricionários, essencialmente, são gastos de investimento. Então, ele está paralisando, atando as mãos do Estado de investir. Por quê? A reforma da Previdência, por exemplo, e grande parte dos gastos correntes do Estado que cresce são gastos previdenciários. A reforma da Previdência, que foi feita, clamada pelo setor privado, pelo sistema financeiro, por todo mundo, era preciso fazer uma revisão disso. Nós já sabíamos disso desde o final do século passado. Eu dirigi um grupo de estudo do governo Fernando Henrique para fazer uma reforma da Previdência, porque ela ia se tornar deficitária. Isso clarissimamente por razões demográficas e entre outras. Bom, o que foi feito foi uma reforma da Previdência em cima só do INSS, da Previdência do setor privado. A Previdência do setor público, praticamente, não houve nenhuma revisão disso. Então, os gastos previdenciários dos estados, do governo federal, governos estaduais e municípios, continuam crescendo. E essas despesas crescem obrigatoriamente. E comprime, entre essas despesas obrigatórias e o teto dos gastos, a capacidade do Estado de ter qualquer outro gasto discricionário para investimento. É evidente que isso é uma estupidez. Você não pode, isso vai paralisar completamente o Estado e desorganiza completamente o Estado brasileiro e, portanto, a economia brasileira. Agora, por que, então, isso, qualquer pessoa que faça um mínimo de análise séria sobre esse tema, como o Raul Veloso, como eu sempre disse, há anos atrás, na nossa época lá atrás, que Beluso e eu estávamos no governo, o único especialista nas contas públicas que entendia era o Raul Veloso. Hoje, todo mundo, a única coisa que se discute no país é orçamento público, não discute mais nada. Ele disse, vocês estão estudando economia? Para de estudar economia, não precisa mais estudar economia. Vocês só precisam saber uma coisa, dizer assim, olhar assim, aumentou a despesa pública, é ruim. Aumentou a dívida pública, é um perigo. Cortou gastos, é bom. E só isso é que tem que dizer. Nem economista não precisa fazer, é só dizer isso que vocês vão dar entrevista a todos os jornais brasileiros. Um grande é só isso, não tem mais nada. Bom, evidentemente que isso é um equívoco, está errado. Perfeito. O Raul Veloso, que eu me disse, olha, eu tive há pouco tempo num debate com ele, e ele disse, olha, não faz o menor sentido, o teto é completamente insustentável. Agora, não são pessoas que são, como eu também, como digo, a tentativa de classificar alguém que critica a ideia esse absurdo, lógico que impor um teto de gastos quando você tem crescimento obrigatório de despesas, isso não quer dizer que eu estou fazendo a defesa de gastos irresponsáveis, de gastos públicos populistas, equivocados, etc. Como não é verdade, mas é assim que nos
imediatamente tentam te jogar para esta posição, porque é mais fácil combater as pessoas que têm a defesa de gastos irresponsáveis. Muito bem. Portanto, o teto do gasto não faz o menor sentido para qualquer pessoa que observe isso com um mínimo de isenção, de racionalidade, de lógica. Por que, então, a defesa do teto dos gastos? Porque isso virou uma questão política. Além, tem uma questão política, que é percebido que o teto dos gastos hoje é o que está limitando o governo, a capacidade do governo de fazer a política de distribuição de benefícios universais, como ele tem feito com a PEC dos gastos emergenciais, feito do orçamento de guerra. Ao fazer isso, você dá um poder enorme para o governo. Portanto, quem hoje, a grande parte da resistência política a favor da manutenção do teto dos gastos, como eu disse, é simplesmente porque percebe que se o governo puder bypassar o teto dos gastos, isso dá uma força política extraordinária ao governo. E como a oposição está completamente desorganizada, isso não consegue se estruturar, isso garante praticamente a reeleição de Bolsonaro em 22. Essa é a percepção. Então, olha, politicamente, nós devemos continuar insistindo que o teto do gasto tem que ser mantido, para asfixiar, impedir que o governo Bolsonaro possa fazer a política de distribuição de assistência emergencial, que, como demonstram as pesquisas, fez ele subir a ganhar grande apoio da população e provavelmente será reeleito em 22. Então, de novo, é uma questão política que é discutida como se fosse uma questão técnica. E isto é a essência da impostura da economia hoje. A economia é inseparável de política. Por isso que no século XVIII, quando começou a ser criado, chamava de economia política. E passou-se a discutir como se fosse uma separação, como se as questões econômicas fossem técnicas e independentes de política, quando qualquer decisão econômica é intrinsecamente uma decisão política. E, portanto, não tem como separar isso. A economia passou a defender o seu prestígio e a sua superioridade em relação às outras disciplinas humanas, pretendendo, mimetizando, copiando o método das ciências exatas. Mas, ao copiar o método das ciências exatas, ela ganhou uma espécie de elegância formal e perdeu em realismo. Mas perdeu em realismo a tal ponto que hoje o que a economia mainstream faz é patético de realismo. É uma coisa, é uma matemática aplicada de quinta categoria, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Mas, em nome disso, se você passou e conseguiu fazer o seu doutorado numa universidade americana de prestígio, e passou os 4 anos e aprendeu o modelo de Dynamic Stochastic General Equilibrium, que o Beloso fez referência, você ganhou o seu brasão para nunca mais precisar estudar nada e poder falar que o governo tem que se equilibrar suas contas. Feito só isso. Agora, aquilo que você aprendeu lá não serve para absolutamente nada, porque não tem nenhuma relevância prática. Aquilo de um irrealismo absoluto. Exige, você demonstrou que você é capaz de fazer raciocínio analítico, mas nunca mais vai usar isso na vida. Simplesmente isso. Então, a disciplina da economia está profundamente doente. Ela precisa ser totalmente revista. E como ela está doente, é uma disciplina profundamente doente, bloqueada num formalismo e completamente desvinculado da realidade, e, no entanto, os seus praticantes nunca tiveram tanto prestígio. Continuam dominando, dando as cartas na vida pública no mundo todo, porque o mundo hoje é um mundo basicamente tecnocrático. E o que está acontecendo? Por isso mesmo, entende-se o drama que está acontecendo, a crise da democracia representativa. Os eleitores, consciente ou inconscientemente, percebem que os seus representantes eleitos não têm mais poder, porque os políticos hoje não têm poder mais no mundo. Quem tem poder no mundo hoje são os tecnocratas. Essa é a tese do extraordinário livro do Yanis Varoufakis, que foi ministro da Fazenda da Grécia durante a renegociação da dívida, o que chama Adultos na Sala, Adults in the Room, que eu recomendo, todo mundo tem que ler.
Perfeito? Olha, então você tem, quem manda no mundo hoje é uma combinação, é uma tecnocracia de alto nível, que, de certa forma, é refém de um sistema financeiro mundial que ameaça em crises se não se comporta de acordo com os cânones que eles acham que tem que ser conduzido, e os políticos simplesmente estão lá, como, olha, são eleitos, não têm poder, então, assim, se são eleitos, não têm poder, fazem o quê? Defendem seus próprios interesses, em última instância, corruptos, perfeito? Esse aqui é o ponto básico que está acontecendo no mundo todo, e a reação da sociedade é de rejeitar a democracia representativa. Não adianta nada nós elegermos, porque nós elegemos pessoas que estão lá e vão defender seus próprios interesses, não tem nada a ver com representação, e quem aparece para capitalizar as intenções de voto são pessoas nos extremos, são extremas antipolíticas, são à direita ou à esquerda, que seja o Trump, ou seja a esquerda na Venezuela, são lideranças que fazem um papel contra a política, antidemocrático. Olha, nós somos contra o sistema político. Agora, nada mais perigoso do que essa situação, em que você tem uma tecnocracia baseada, sustentada por um arcabouço intelectual, que é a disciplina da economia, profundamente irrealista e doente, incompatível com a realidade, e uma situação política em que a democracia representativa está completamente desacreditada. E ela, para se eleger, você tem que criticar a democracia representativa e os políticos, dizendo: eu não sou um político, eu sou um outsider, e levando para qualquer dos extremos, à direita ou à esquerda. E isso está acontecendo no mundo todo. Portanto, é uma situação muito complicada. E exatamente no momento em que você tem que essa revolução tecnológica digital está criando desafios do ponto de vista de organização da sociedade, da economia, do ponto de vista de criação de empregos e de estar desorganizando, destruindo empregos da forma como que nós conhecíamos, não quer dizer que não vão surgir outras formas de emprego e de trabalho, de absorção da economia, mas no momento de transição é profundamente perturbador. Então, é uma situação muito grave e muito preocupante, que exige, se já é grave e preocupante nos países avançados, onde com sociedades muito mais homogêneas, numa sociedade como o Brasil, que ficou no meio do caminho, não terminou essa transição, e que tem um setor moderno e rico, e um setor profundamente pobre e deseducado, desesperançado, essa situação é dramática. E com isso eu encerro. Perfeito, professor. Muito obrigado. Professor Beluso, como o Estado pode coordenar, influenciar a criação de riqueza nova, né? Criação de capacidade? Quais são as alternativas para além do teto? Como enfrentar essa relação de poder entre Estado e mercado? Como enfrentar essa pressão do mercado? Se eu soubesse isso, eu daria um prêmio Nobel de Economia, mas eu vou pensar em algumas sugestões. O André mencionou muito bem o livro do Varoufakis, Adults in the Room, e eu vou mencionar o livro do Michael Sandel, chamado A Tirania do Mérito, que vai nesse ponto exatamente da insatisfação e como essa insatisfação, a não realização, na verdade, a não realização daquilo que foi prometido por um sistema econômico e social. Então, as pessoas se rebelam contra tudo e contra todos, contra as instituições, contra os especialistas, contra a democracia, etc., e se colocam em posições polarizadas, aliás. Isso é muito preocupante, porque todas as experiências, vou dizer todas as experiências, digamos, totalitárias, eu estou falando, por exemplo, da economia de comando soviética, elas não foram bem sucedidas, né? Se o Marx fosse vivo e assistisse a economia soviética funcionando, ele voltaria para a tumba. Deixa eu ir embora, porque não é isso que eu... Como ele era um libertário, né, pensava na autonomia do indivíduo, ele ficaria assustado. Mas o que eu quero dizer é que esses momentos eles são
eles se reproduzam nessa sociedade. Se nós olharmos os anos 30, né, André? Os anos 30, na verdade, foram uma espécie de prólogo do que nós estamos assistindo hoje. Não chegamos a esses extremos, a não ser... Eu diria que o Trump é uma figura que exprime muito bem isso, porque ele tem uma visão narcisista, fascistoide da sociedade, né? É que as instituições americanas ainda assim conseguem resistir, estão conseguindo resistir. Eu espero que consigam, né? Que é muito profunda essa adesão às normas democráticas dos Estados Unidos, apesar das tentativas de corroê-las. Eu sou muito realista nesse sentido, né? Eu sou crítico da sociedade americana, mas crítico. Não sou um crítico, quer dizer você perceber quais são as virtudes e os defeitos, como eles convivem, né? Então, essa dilaceração da democracia e do espírito democrático, ele acaba, como diz o André, entregando a tecnocracia, né, um poder desmesurado, né? E essa tecnocracia tem, de fato... Mas veja o que está... Vamos observar o que está acontecendo, tanto na União Europeia quanto no FMI. A força das coisas está promovendo uma mudança na visão deles. A gente pode falar o que quiser, mas as últimas manifestações da diretora-gerente do fundo, assim como da Lagarde, mostram que, né, a pressão da realidade é de tal ordem que, na verdade, recomenda o quê? Recomenda política fiscal, né, como nas suas relações com a política monetária, porque eles reconhecem também as limitações da política monetária. Agora, vejam bem, né, o que eu vou falar aqui parece o auxílio emergencial é política monetária ou é política fiscal? Pergunto. Os dois, como sempre. Isso, exatamente. É política monetária e política fiscal, porque é injeção na veia, né? Injeção na veia para aqueles que não dispõem de renda, é uma criação de renda para que as pessoas possam gastar, né? Se alguém quisesse uma lição de políticas keynesianas, poderia começar por aí. Começar, mas não terminar. Porque o que o Keynes falou em matéria, eu sempre recorro ao Keynes porque ele é inspirador. Ele falou no final da teoria geral, né, ali no capítulo 24, ele propôs 4 políticas. A primeira delas é a socialização do investimento. Aí o cara que é digamos, como o Paulo Guedes, que leu 4 vezes, mas não percebeu o que ele estava falando, né? Ele acha que a socialização quer dizer que o cara vai se apropriar dos ativos privados. Não, ele está falando o seguinte, é um programa de gasto público ao longo do tempo para estabilizar as expectativas dos investidores privados. Aí ele diz, olha, gestor de finanças americano poderia achar que eu estou propondo o comunismo. Não, eu estou propondo a defesa desse sistema que ele gosta de operar, certo? É isso que ele falou, né? Aí a socialização do investimento, você dá um horizonte com projetos, na verdade, adequados, etc., né? E deixar o orçamento, o manejo do orçamento de capital, como diz, orçamento de capital, é importante para você regular o seu orçamento corrente, porque aí a manutenção de uma estabilidade do gasto, da receita fiscal e do desenvolvimento e do desempenho da economia te dá condições para você ampliar o gasto corrente, pelo aumento da renda e do emprego, etc, etc. O segundo era um sistema tributário progressivo, né? Que ele dizia, olha, a propensão a consumir dos mais pobres
é mais alta do que a dos mais ricos. Então, é preciso redistribuir a renda através do sistema fiscal. O terceiro era a eutanásia do rentista, que é isso que nós estamos dizendo. O que é a eutanásia do rentista? É tirar o poder do mercado financeiro de determinar a política monetária, certo? Então, como estava dizendo o André, você estabelece uma relação virtuosa entre a política fiscal, o gasto de capital, o orçamento de capital, e a política monetária, certo? Ele diz assim, a renda da terra é justificada pela escassez. Já a renda dos mercados financeiros não é justificada pela escassez. Por quê? Porque o Estado tem a capacidade, na verdade, de produzir o dinheiro. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, Exatamente. o que o... Hã? Exatamente isso. O cara era bom. Eu fui reler Keynes agora, o Peloso, por isso. Keynes é muito rico, a cada muito leitura, à medida que você muda, você entende outras coisas, você passa a perceber como o Keynes foi extraordinariamente brilhante. Brilhante. Extraordinário. E a teoria geral, o argumento central, que se tornou a macroeconomia contemporânea, até hoje, é parte do argumento, mas tem vários dos capítulos, inclusive sobre taxa de juros, sobre essa questão de dinheiro, etc., o Keynes não quis abrir tantas outras frentes de luta, perfeito? Mas ele já tinha entendido essas questões todas. Sim. Não é nenhuma. Agora, das expectativas a longo prazo, esse capítulo é maravilhoso. Extraordinário. Agora, o livro é extraordinário, merece, inclusive, ser assim, revisto e reinterpretado à luz de um século depois, quase um século depois. Isso. Bom, muito bem. Mas só para comentar com o Beluso, uma das coisas que eu cheguei a escrever, é dizer, olha, política monetária e política fiscal não são independentes. Elas são necessariamente dependentes. Uma das coisas que poderia fazer um certo sentido é manter, por exemplo, uma ideia de teto de gastos correntes do governo para evitar esse inchaço natural que o Estado tende a ter. Você manter teto de gastos, obrigar teto de gastos restritos, e o governo ter que suas despesas correntes serem contidas e obrigar a eficiência e o governo ser mais eficiente no trabalho da sua própria, no custo da sua própria operação, e separar a ideia de uma agência os investimentos públicos seriam fora deste teto. E é muito mais importante hoje, ter uma agência independente, técnica, de ordenação dos investimentos públicos, tem um Banco Central. O Banco Central hoje, a única coisa que o Banco Central faz é fixar a taxa básica de juros. E que não precisa mais de muito, é muito claro o que devia ser. A taxa básica de juros nunca poderia ser superior, não deve ser superior à taxa de crescimento de longo prazo da economia, a não ser por períodos curtíssimos de tempo. Se houver um excesso de demanda, você sobe um pouco excessivo, sobe um pouco acima da taxa de crescimento de longo prazo. Depois volta para baixo. Se a taxa de juros da básica da economia for, por política, sempre abaixo da taxa de crescimento de longo prazo, a relação dívida-PIB não vai crescer, a não ser que você tenha déficit primário. Exatamente. E como o Beluso lembrou, os Estados Unidos nunca teve, a não ser um período curtíssimo dos anos 80. E o Brasil teve superávit primário consistentemente. Então, o crescimento da dívida pública brasileira tem duas razões. Ou é serviço da dívida, está alto demais, porque a taxa de juros está alta demais, ou porque o PIB não está crescendo, está caindo por causa de recessão. Exatamente. Não tem o que dizer. Então, essa preocupação, o que tem que garantir é muito mais importante garantir uma agência independente de ordenação dos investimentos públicos que faça uma programação de longo prazo, realmente de 5, 10, 15 anos de investimentos públicos, que é o que o Keynes chamava de socialização dos investimentos, para isto complementar, subaliza os investimentos privados. Como é que você pode investir em energia sem investimento público, no mínimo, sem investimentos na coordenação, na ordenação dessa mudança da matriz energética? Como é que você pode... Que investimentos serão feitos em infraestrutura rodoviária, ferroviária, das cidades urbanas, isso necessariamente tem que ter um planejamento de longo prazo, público, é investimento público. E esse investimento público não concorre com o investimento privado, ao contrário,
e altamente complementar. Crowding. Oportunidades para o investimento privado. Agora, se você asfixia o Estado, inviabiliza a ação de investimento do Estado, isso não abre espaço para o investimento privado, não. Ao contrário, o investimento privado não sabe onde investir, não vai investir, não tem o que fazer. Olha, não tem infraestrutura, como é que eu vou investir? Não tem como desaguar, não tem porto, não tem armazém, não tem como... Por quê? Não tem como. Isso precisa de investimento. Você pode, inclusive, fazer que esses investimentos públicos não sejam controlados pelo Estado. Você pode fazer concessões, mas a sua coordenação é necessariamente do Estado. Perfeito. Eu queria te lembrar, não é, que o que você mencionou a China, a maneira dela, o que a China faz é exatamente isso. A China faz exatamente isso. É uma coordenação muito eficiente. E eles estão crescendo já 5%, né? E o erro que ele fez, a ideia de que a China ia haver um crash na China, por quê? Porque o crédito na China se expandiu, a China entendeu o controle do crédito, porque a parte do crédito que é concedida, a expansão de moeda e crédito, que é a mesma coisa, perfeito? É uma coisa. Que é feita pelo setor privado, ela tende a crescer muito quando tem euforia, otimismo, e quando de repente há um pânico, ele contrai drasticamente. E o Estado tem que entrar com um crédito, que é o QE, para compensar e evitar um colapso do sistema. Eles sabem a economia, esses chineses. Agora, por isso mesmo, você... Eles sabem qual é essa economia, esses chineses. O crédito tem que ser controlado, o crédito tem que ser... O crédito, você não pode permitir que ele tenha uma drástica redução súbita com mudanças nas expectativas. A China entendeu isso. Então, ela não permitiu o crash. Ela controla o crédito, o crédito. O crédito não quer dizer que a distribuição do crédito, na sua capilaridade, você pode ter agentes privados para fazer isso, para decidir o processo, etc. Mas a expansão do todo, do agregado do crédito e a sua contração, tem que ser necessariamente de controle público. Porque isso é que evita essas bolhas especulativas e crash. Tem que ser feito. A China entendeu isso clarissimamente. Isto é o que o Abba Lerner criou lá atrás, que é chamado de finanças funcionais. Bom, mas não vamos nos estender, nós já estamos nos prolongando por tempo demais. Eu encerro por aqui. Ótimo, professor. Obrigado, professores.